Olá pessoal, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e nós vamos falar aqui sobre um movimento que nós vamos comemorar no dia 18, sempre no dia 18 de maio a gente comemora aí a luta antimanicomial, né? Que foi uma luta muito interessante, já que na época em que ela surgiu, até aquela época, a cultura do tratamento dos transtornos mentais era do sistema asilar. Como a gente fala de colocar em asilo de idosos, existia então o asilo do doente mental, de maneira que as pessoas entravam nesse sistema de tratamento e provavelmente não sairiam, e provavelmente ficariam muitos anos internados. Eu ainda tive essa experiência, peguei os últimos anos disso, que essa luta começou em 1987, em 1990 houve uma consagração, mas foi só em 2001 que saiu a lei, né? Mas eu peguei e estava na residência médica exatamente nesse momento, em 90, 91, em que estava começando o questionamento. E fiz a minha residência médica num grande manicômio, né? Num grande que ainda tinha resíduos, né? Desse sistema asilar, que é o Hospital Franco da Rocha, o Hospital do Juqueri, né, na cidade de Franco da Rocha. Né? O nome Juqueri é o nome de um rio que passa na cidade, que acabou dando nome a esse complexo hospitalar do Juqueri. E lá realmente é uma fazenda enorme que tinha várias instituições internas de asilar, né, para asilar o doente mental. Ele moraria lá para sempre. Naquela época, que foi em 1989, 1990, nós tínhamos em média de 1.700 pacientes que não tinham mais para onde ir, já que a família havia sumido ou morrido e, em média, as pessoas estavam lá internadas há 20 anos. Tinha gente há 5, há 10 e tinha gente há 40 anos, né, internados. Esse sistema asilar, falando hoje aqui para a gente, parece algo medonho. Como é que alguém pode ficar internado tanto tempo? Até aquela época, o que a gente observava é que não existia outras propostas. Com o advento da psicofarmacologia, com o advento de outras maneiras de se abordar o doente mental, esse processo de asilamento, ou de asilar, de tratar em asilo, foi caindo por terra. Vindo então os hospitais dias, os lares abrigados, até que surgiu um movimento, a tal da Lei Delgado, em 2001, fechando todos os hospitais que tivessem esse esquema de tratamento asilar. Entre eles, o próprio Hospital de Franco da Rocha, que foi sendo desativado. Lembrando que muitos pacientes não tinham mais para onde ir em função de não ter mais familiares que o acolhessem. Nesse sentido, em que eu comecei lá, existia já um movimento de não mais internar as pessoas. Então, existia lá um esquema chamado pavilhão escola e pré-internação, onde a gente tentava não internar ao máximo a pessoa, principalmente nesse esquema asilar, né? E muitas vezes, ainda mais naquele Brasil totalmente feito de corrupção, havia tentativas, vereadores, deputados, senadores, com cartinhas mandando a gente internar para sempre um paciente, e isso não existia mais, a gente não fazia. E era muito difícil que existisse essa indicação, porque já existia tecnologia para isso. Então, naquele contexto histórico, até aquela data, não havia muito como lidar com o doente mental e a cultura era asilar, né? A internação para sempre, né? Vamos dizer assim. Com o advento das novas tecnologias, os tratamentos foram mudando, né? Então veio outros conceitos. E de 1980 para cá começou a surgir novas drogas de tratamento, de maneira que cada vez mais o paciente não precisaria ficar internado, muito menos para sempre. O que acontece hoje, sim, a gente tem pronto-socorro, temos leitos de observação e quando isso não melhora em no máximo 3 ou 7 dias, é quando ele vai para uma instituição onde vai ficar no máximo de 15 a 30 dias para esfriar o processo de crise psicótica, seja lá de qual tipo for, e logo depois ele é encaminhado para o circuito de tratamento não hospitalar, que inclui hoje os mais modernos centros de atenção psicossocial, que consegue realmente absorver casos graves de transtorno mental, fazendo com que eles consigam não serem segregados, né, da sua família. Eles continuam o seu convívio social com o apoio nesses centros de apoio psicossocial, conhecido como
CAPS. E alguns CAPS começaram a ficar mais especializados. CAPS AD, que é para álcool e drogas, CAPS especializado em transtornos mentais graves como esquizofrenia e transtorno bipolar, CAPS para a infância e juventude, CAPS para os idosos e assim por diante. Então, nós temos realmente uma grande maneira de atender e até então a gente não sabia, ou não podia, ou não conhecia. Foi com esse movimento que talvez tenha nascido até com aquela doutora Nísida Silveira, que tentou, vamos dizer assim, humanizar o tratamento dentro dos manicômios, levando a arte. Eu cheguei a ver lá em Franco da Rocha, existia lá o Coreto, que era um lugar que foi transformado num pequeno museu de algumas peças de artes feitas na época da doutora Nise, quando ela esteve lá em Franco da Rocha. A gente via ainda algumas artes e existia também em Franco da Rocha pavilhões inteiros dedicados à terapia ocupacional, né? E que a gente moravam pessoas lá, né? Esses 1.700 pacientes eram divididos em clínicas, em maneiras que não ficavam misturados e ficavam separados, portanto, segundo o seu comprometimento de convívio social. E existiam aqueles que eram bem preservados, que não tinham família, tinham capacidade de fazer alguma coisa e ficavam nos tais dos CTOs, né, que é o Centro de Terapia Ocupacional, onde eles faziam muitas coisas bonitas. Tinha o CTO masculino e o feminino, de maneira que Franco da Rocha acabou virando uma espécie de história pitoresca e bucólica, porque é bem no meio de uma área bem arborizada e verde, onde os doentes mentais viviam lá e não tinham para onde ir. Hoje não se faz mais isso, hoje não existe mais isso, pode existir internações, mas não para sempre, nem esquema asilar, porque infelizmente, por mais que a gente tente romancear o transtorno mental, o surto psicótico existe, o sofrimento mental existe e muitas vezes a família não consegue ser continente, o CAPS não consegue ser continente, o pronto-socorro não consegue ser continente, então ele precisa ir para um lugar onde passe um tempo com uma medicação e uma rotina que ajude ele a se reorganizar mentalmente, aí ele volta de novo ao convívio social. O mais recente que a gente vê hoje em dia é a possibilidade da reinserção no mercado de trabalho da pessoa que tem transtorno mental. Hoje nós vemos algumas empresas, como por exemplo o Ser Especial, que é um conjunto de empresas que conseguem oferecer vagas para pessoas com transtorno mental. E eu tenho visto pessoas com quadros gravíssimos, né, de transtorno mental, que inclusive cometeram contra a própria vida dos seus cuidadores, de tanto surto que tinha, em termos de alucinações, delírios, surtos graves, que hoje estão bem, estão equilibrados, tomando medicação, não estão institucionalizados, que é dentro de um asilo, vivem em casa e vão trabalhar, né? Pega o metrô, consegue trabalhar, e isso graças ao quê? Ao grande desenvolvimento das neurociências, da neurotecnologia, das neuroimagens, as medicações muito bem feitas que conseguem dar à pessoa o mínimo de conforto mental dentro das lesões que ela possa vir a ter para manter uma vida produtiva, participativa. Ela consegue, então, conviver socialmente na família, socialmente no trabalho e, inclusive, na escola. Muitos estão estudando. Hoje eu costumo dizer, até brincando, que você foi trabalhar de ônibus hoje na sua casa, seu trabalho foi de ônibus, então você nem sabe, mas o motorista do ônibus é esquizofrênico. E o remédio é tão bom que ele toma que você nem percebeu e ele talvez dirija melhor do que uma pessoa que nunca teve nenhum transtorno mental. Então, o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, que é 18 de maio, vem celebrar essa humanização do tratamento dos transtornos mentais, trazendo uma qualidade de vida para aquele que, de algum momento, esteja sofrendo de transtorno mental.